Olá, futuros mestres da oratória. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Medo de Falar em Público. Eu trouxe hoje um vídeo com algumas dicas especiais para você, baseado num curso que eu dei ano passado com meu amigo professor Alessandro Trovato. Nós ensinamos a criar apresentações profissionais. E nesse curso eu percebi que teve uma dúvida lá que ainda não havia sido respondida e eu resolvi trazer ela para o canal hoje porque ela pode ser muito útil para você. Olha que interessante, a dúvida da Monique Lemos, vou ler aqui para você agora. Vi um texto que uma apresentação não deve durar mais de 20 minutos, porque a atenção das pessoas começa a dispersar. Isso está correto? Existe um tempo máximo e uma quantidade de slides limite? Olha que pergunta legal da Monique. Monique, primeiro, muito obrigado por você enviar sua dúvida para a gente. E aproveitando o gancho agora, eu quero também trazer algumas dicas sobre apresentações utilizando ferramentas como PowerPoint, como Prezi e muitos outros que existem por aí. Primeiro, eu não gosto muito dessas coisas metódicas, do tipo, olha, tem que ser assim, se não tiver isso não é bom, é obrigatório ter isso, sem isso você está fora do padrão. Eu acho que nós não somos seres humanos que são todos iguais, cada um tem suas características únicas e acredite, as melhores apresentações que eu já vi não utilizaram PowerPoint. Até hoje, já vi ótimas, excelentes apresentações com PowerPoint, sou um cara que dá aula de PowerPoint, tenho que defender o PowerPoint como uma das ferramentas que eu utilizo e gosto muito, mas por incrível que pareça, as melhores apresentações que eu já assisti não utilizavam PowerPoint. O apresentador estava simplesmente ali fazendo sua apresentação, fazendo seu trabalho. Imagine, por exemplo, o apresentador da TV. Imagina o Silvio Santos palestrando em algum lugar. Você imagina o Silvio Santos usando PowerPoint? Eu não imagino. Claro que nós estamos falando aí no caso de um comunicador, de uma outra forma de trabalho, mas o que eu quero que você entenda é que você fique desapegado da ferramenta. Então, eu utilizo o PowerPoint nas minhas apresentações, utilizo nas minhas palestras, mas o PowerPoint ou outra ferramenta, nesse caso, é uma ferramenta de apoio. Muita gente aposta todas as suas fichas na apresentação e isso aí é perigoso. Então, primeira coisa, não há regra quanto a usar PowerPoint ou não. A não ser, é claro, que você esteja em um ambiente como, por exemplo, um ambiente acadêmico, faculdade. Às vezes o professor ele exige que você utilize, principalmente os professores mais antigos, aqueles que dão aula já há mais de 10, 20 anos, esses professores eles acreditam que se você não utilizar PowerPoint, você não está tendo excelência nem qualidade, então aí é melhor você respeitar a opinião desse professor e no caso fazer uma utilização do PowerPoint, e às vezes ele nem admite que você utilize outra ferramenta, um concorrente. Então, nesse caso, no ambiente acadêmico, faculdade, é recomendado que você faça aquilo que a faculdade pede. Agora, no mundo externo, quando você for, por exemplo, trabalhar com empresas, as pessoas não estão esperando apenas o PowerPoint, as pessoas estão esperando ser surpreendidas. Então, quando você chega lá, por exemplo, eu já vi apresentações, hoje em dia é muito comum o pessoal que acompanha os canais de Excel por aí, o pessoal fazer apresentações direto no Excel, ou fazer apresentações direto no Power BI, por exemplo, ou em ferramentas de análise de dados, ou fazer ferramentas direto nos sites, fazer a apresentação e traz o site e traz estatísticas ali. Então, isso aí é muito do apresentador, você que tem que escolher as ferramentas que vão te dar suporte. Agora, a partir do momento que você escolheu o PowerPoint, que é uma ferramenta que é muito boa e dá um suporte muito grande para você na sua apresentação, existem algumas coisas que são verdade, algumas coisas que são mito, até tem um vídeo meu que eu falo bastante sobre isso. Primeiro, existe um tempo limite, essa questão dos 20 minutos que foi falado, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Eu vou dizer que isso aqui tem 70% a 80% de verdade, tá? Então, quando você tem apresentações muito longas, o interesse da plateia ela pode ficar muito dispersa, ela pode se interessar por outra coisa. A gente pode voltar para o ambiente acadêmico e aí você relembra daquele professor de história ou de qualquer matéria teórica que, por exemplo, às vezes pegava um slide com 50, uma apresentação com 50 slides. E aí ficava lendo aquilo dali. O que você lembra dessa aula? Que era maçante, que você estava doido para acabar logo. Então, existe sim a questão do tempo e existe sim uma questão de limite, mas não quer dizer que é uma regra, olha, limite máximo 10 slides. Eu já vi gente falar isso, olha, a apresentação não pode passar de 10 slides. Isso aí é balela, é gente que não conhece a fundo e aí ouviu isso de outra pessoa e fica replicando. Não é que existe um limite, eu já vi apresentações em que tem 70, 200, 300, 400 slides e você não cansa. É claro que a questão é para que tem 70, para que tem 200, para que tem 400, para que tem 10, para que tem 2, para que tem 1. Já vi apresentações de um único slide. O que você vai fazer com 70 slides? Por exemplo, eu já vi apresentações que os slides ficavam correndo. Às vezes ele trazia só uma mensagem curta ali, passava para outra mensagem curta, passava para outra.
aquelas frases, por exemplo, de incentivo, sabe? Ficava passando na tela, enquanto o apresentador estava dando aquele show, né, fazendo aquela super apresentação, as mensagens motivacionais estavam rodando ali, ó, uma atrás da outra. Então isso é muito bacana. Então, um exemplo, né, foram muitos slides curtos, rápidos, direto ao ponto, e que não tirava o foco e o objetivo do apresentador. Agora, eu já vi slides, por exemplo, com apresentações com poucos slides, 2, 3, 4 slides, resumido, focado, com o objetivo de realmente entreter a plateia naquele momento que aquele slide estava ali. Mas toda a outra parte era focado no apresentador. Eu já vi, inclusive, uma palestra, vocês podem procurar no YouTube aí, chamada Palestra Muda, né, que é dado pelo Dado, foi ótimo, né? Que é apresentado pelo Dado, vocês vão conhecer, é um profissional fantástico, ele traz um conceito de geriatria, né? A tecnologia para a terceira idade, vamos dizer assim. E ele não fala durante a palestra, é um negócio incrível, a apresentação fica rodando com som alto, e ele tem os motivos dele para fazer isso, e é uma das melhores palestras que eu já vi. Procura no YouTube depois, Palestra Muda. Então, percebem que não tem muito a questão do, olha, tem que ter entre 2 e 10 slides, olha, tem que cada slide gastar 2 minutos. Não é bem assim que funciona. A questão dos 20 minutos é real, ela é bem real, porque depois de 20 minutos, a sua atenção começa a dispersar para outras coisas, por mais que você esteja gostando do assunto. Tem até um outro estudo que mostra que a gente consegue lembrar muito bem das coisas no início e no fim. Você meio que perde o que acontece no meio. Então você vai assistir uma palestra, você lembra como ela começou, você lembra como ela terminou, mas o que aconteceu no meio ali você não lembra muito, né? Por mais que ela tenha sido boa, isso é bem real. Então é por isso que geralmente as aulas são divididas em pequenas partes, aulas de 50 minutos, porque daí você vai pegar os 20 minutos iniciais, mais os 20 minutos finais, teoricamente, aí você perde talvez ali uns 10 minutos. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Aquela aula que você faz, por exemplo, 3 horários do mesmo conteúdo, não é horrível? Então, coisas muito longas tendem a ser desgastantes para a maioria das pessoas. Então, isso é meio verdade, tá? E questão de slides não tem quantidade, vai depender do seu objetivo. E aí vai uma outra dica que eu quero falar para vocês. Então, dica número 1, não usem o PowerPoint como a coisa mais importante da apresentação de vocês. O PowerPoint é uma ferramenta que está ali para apoiar, mas ela não é tudo, tá? Então, PowerPoint é bom? É excelente, mas não é a coisa mais importante. Segundo, o que você quer passar no PowerPoint? Isso é muito importante, porque agora é uma coisa que é regra mesmo, né? Muitas vezes as pessoas ignoram isso. É a quantidade de texto no seu PowerPoint. A sua quantidade deve ser o mínimo possível, tendendo a 0, tá? O seu foco deve ser esse. A dica para você ser um grande apresentador é que o seu slide deve tender a 0. O que é tender a 0? Quando eu falo de texto, é que ele só tenha imagens, tá? Sabe aquela imagem vale mais do que 1000 palavras? Esse ditado da imagem vale mais que 1000 palavras é muito real. Então pegue uma ilustração, coloque ali, se for o caso, um texto muito curto para resumir o que você quer passar naquela imagem, porque o texto tem que vir de você. As pessoas sabem ler, elas não precisam estar lendo a apresentação no PowerPoint, elas querem ver o que você tem para falar. Então a dica é, para quem está começando, se for o caso, decore. A gente não sabe que decorar nunca é um negócio muito interessante. Eu mesmo não decoro apresentações, mas decorei no começo da minha carreira. Eu decorava a aula, né? E aí até a piada que a gente contava nas aulas ficava repetida. O aluno que de repente assistiu uma aula minha e depois assistiu outra aula de novo, às vezes fala, pô, você já contou essa piada, né? Então, no começo é bom você estar decorando, mas depois, com o tempo, você tem que abrir mão desse hábito e procurar aprender. Você vai ver que aprender é um conceito melhor que decorar. Mas você está começando a perder o medo de falar em público? Então decore a sua apresentação, pegue tudo que você vai falar com ela e depois você faz ali, coloca no PowerPoint imagens que vão dar suporte àquilo que você vai falar. Então o conteúdo tem que vir de você, o PowerPoint deve ilustrar o que você está falando. Entenderam agora? Ele vai funcionar como ferramenta de apoio nesse sentido. Aí sim, aí você está usando o PowerPoint do jeito correto. Ele vai ser apenas o ilustrador das suas ideias. Perfeito? Então essa é a primeira dica, não coloque texto demais. É só você lembrar do seu professor lá que coloca muito conteúdo nos slides e você fica ali quase dormindo, se é que você não dorme durante a aula. Ele nem pode apagar a luz da frente lá perto do projetor, senão a sala inteira dorme, né? Quando ele começa a passar aquele tanto de texto. Outra coisa é que essa questão de tempo ela também é muito relativa ao que você faz durante a apresentação. Eu já vi apresentações, palestras que levaram horas, mas não parecia que estava levando horas porque o apresentador interagia com o público. Então ele ia até o público, ele perguntava as coisas, ele fazia uma interação, ele fazia um debate rápido ali. Às vezes ele trazia gente para o palco. Em várias apresentações diferentes você vai ver coisas desse tipo. Então às vezes você vai ver apresentações muito longas
que não são cansativas, porque durante a apresentação acontecem outras coisas. Então uma outra dica é saia da rotina, não fique só fazendo a mesma coisa. Tem gente que fica só tipo assim, lendo e passando slide, lendo e passando slide. Então quebra isso um pouco. Às vezes no meio do slide coloca um questionário, olha que legal. Você coloca um questionário e faz perguntas para as pessoas. Tá? Então essa é uma outra dica. Ou às vezes você está lá no meio do slide, lá, você pulou para um outro slide e falou o seguinte, agora vamos fazer aqui uma demonstração. E aí você traz um case. Cuidado com vídeos, tá, pessoal? Aproveitando essa outra dica. Porque às vezes você coloca na sua apresentação um vídeo que você fala assim, não, isso aqui vai agregar muito valor pro que eu vou falar aqui hoje. Só que às vezes pode dar um problema, né? Então, às vezes o vídeo não roda, às vezes se vem da internet, às vezes você vai ter que contar com se vai ter internet no local ou não, se a internet é boa ou não. Então, às vezes você vai deixar o vídeo já baixado no seu computador, mas talvez o vídeo ele tire um pouco daquele glamour que você vai ter na apresentação. Então, vídeos são também uma ferramenta de suporte, principalmente para quem dá aula, mas para quem vai dar palestra, eu não sei se o vídeo poderia ser algo útil, tá? Então, tomem cuidado com o vídeo, escolham bem e, se for o caso, baixe o vídeo para o computador. É melhor que confiar no vídeo rodando no YouTube, por exemplo. Mas eu evitaria. Sons durante a apresentação, e aí vai um caso à parte, né? Deixa eu até contar uma história para vocês. Eu já fiz apresentações onde onde a gente estava falando sobre o Silvio Santos, inclusive. A gente trouxe o case dele e apresentou sobre ele, e a gente colocava aquelas musiquinhas em ritmo de festa, né? A gente colocava aquelas coisas porque a gente queria associação, a gente queria que a nossa apresentação fosse associada de uma certa forma à imagem do Silvio Santos. Então isso aí é legal, mas tem gente que coloca músicas e sons, né, toques na apresentação sem propósito, sem nenhum sentido, sem você dizer o que você quer realmente passar com aquilo. Então, músicas e sons podem fazer uma diferença muito grande na sua apresentação em PowerPoint, na hora de você falar em público, mas você tem que escolher bem que música que você vai utilizar e como é que isso vai impactar a sua plateia, quem está te ouvindo. Então, pessoal, acho que esse vídeo já ficou um pouquinho longo, mas eu queria trazer essas dicas para vocês com base nessa pergunta, que ela é bem abrangente. Então, 70% da apresentação está em você, a forma como você fala. Os outros 30% são as ferramentas que você utiliza. Agora, claro, o PowerPoint pode matar um apresentador, alguém que fala bem, mas coloca lá 30 slides carregados de texto, pode ser lembrado como uma pessoa chata, alguém que fala demais, alguém que coloca texto demais e alguém que não é interessante de se ouvir. Tá? Às vezes a pessoa que faz essa leitura de 30 slides de texto, se ela fosse falar, né, se ela fosse falar do que está nos 30 slides, ela mesma, palavra por palavra, a pessoa acharia interessante. Mas o fato dela estar lendo ali aquele conteúdo, isso desestimula bastante. Então evite leitura, tá, gente? É outra coisa. Não é que você não pode usar o slide, né, mas evite ler o que está escrito ali. Né? Você nem vai colocar palavras, o que tiver ali você não vai ler. O que você pode é, às vezes, associar, né, usar aquilo ali como uma referência. Às vezes você pode ter o famoso branco, então você bate o olho no slide, aquela palavra dos 20% que você deixou ali, serve exatamente para você poder recuperar o raciocínio. É uma outra dica também. Então eu espero que a dúvida da Monique e de quem mais, né, para fazer apresentações em público e utilizar o PowerPoint tenha sido respondida. E caso você queira que a sua dúvida seja respondida aqui no canal, você pode colocar aí nos comentários, né, o que você sente dificuldade na hora de apresentar. Se você tem alguma dúvida sobre como usar o PowerPoint também nas suas apresentações, você pode deixar aqui no comentário. Se você quer saber sobre outras ferramentas que você pode utilizar, se você quer dicas sobre apresentações, deixa tudo aí nos comentários e a gente pode estar gravando um vídeo com a sua sugestão. Muito obrigado e até o próximo vídeo sem medo de falar em público.